que seja um trecho bíblico muito conhecido de todos nós. Aliás, eu tenho certeza que é. Está em Apocalipse, no capítulo 3. Eu sei que vários de nós, ou todos nós, na sua plenitude, já lemos essa passagem bíblica por várias vezes durante todas as nossas vidas adventistas, né? E eu tenho certeza que todos nós conhecemos bem essa palavra, que é a carta de que é a carta de João, né, para uma igreja, a igreja final, né, a igreja que vai existir no momento final da história da humanidade, que é a igreja de Laodiceia. Então, no capítulo 3, versículo 14, a gente encontra essa passagem. E eu confesso a vocês que, embora eu tenha já lido esta passagem mais de uma vez, né, cada vez que a gente lê mais alguma coisinha, a gente acrescenta, e eu acredito que nesta manhã nós vamos acrescentar um pouco mais. E algumas coisas, eu vou fazer algumas colocações aqui deste texto que veio ao meu conhecimento, ou aprimorou os meus conhecimentos a partir das últimas leituras dos últimos dias que eu tenho feito a respeito desta carta. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Queridos, quando a gente pega esse texto aqui, voltando no versículo 14, eu pelo menos fico me perguntando: que anjo é esse que Jesus disse a João? Que anjo é esse? Como que a gente pode compreender para quem aquela mensagem estava direcionada? Nós já sabemos que Laodiceia é o momento da igreja final na história dessa humanidade. Então nós estamos falando dos tempos atuais, sim ou não? Compreendemos assim? É certo para todo mundo, né? Quando falamos de igreja de Laodiceia, estamos falando de um momento final na história da humanidade, né? É um momento que eu e você vivemos. Bem, aí quando a gente vai aqui no anjo da igreja de Laodiceia, né, quando Jesus dá essa ordem a João, eu tomei o cuidado de fazer uma pesquisa e ver que como que o original deste texto aqui se referia a essa pessoa, anjo, né? E eu tive que anotar porque é uma palavra em grego, só que eu não vou falar em grego aqui hoje, né, queridos? Mas a pesquisa que eu fiz é o seguinte, que a Septuaginta, ela é o que? A tradução dos antigos textos bíblicos, né? Concordam? Sim ou não? Sim. Quando a gente pega, por exemplo, qual a língua que era falada no tempo de Moisés, né? No tempo de Moisés era o hebraico mais primitivo do que no tempo de Jesus, né? Então precisou que homens inspirados por Deus fizessem aquelas traduções para o hebraico, para o aramaico e tudo mais. Só que aí chega a época de Alexandre o Grande, e depois daquela grande revolução que ele provocou no mundo atual daquela época, né, o grego passou a ser a língua quase que mundial, né, como se fosse o inglês daquela época, o inglês de hoje, né, que é uma língua muito falada em todos os continentes, né? O grego ele foi, então, por conta de Alexandre o Grande, uma língua mundialmente falada. E quando o anjo no grego ele se refere a essas passagens aqui, Jesus está dizendo ageloi, uma palavra em inglês que se refere ao anjo. Então, o anjo aqui, ageloi, sozinho, ele quer dizer humano, homem, né? Por que eu estou falando isso? Se a gente for lá em Malaquias, no último livro aqui do Antigo Testamento, vamos ver lá. Malaquias 1, no versículo, Malaquias 3, versículo 1. Jesus está dizendo aqui: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quando Jesus está dizendo aqui o meu mensageiro, ele está se reportando a João Batista, que foi homem como eu e vocês, de carne e osso. Então o mensageiro aqui, ou o anjo aqui neste caso, né, Jesus, na tradução em grego é ageloi também,
da mesma forma que aparece o mensageiro ou o anjo aqui em Apocalipse, lá em Malaquias, quando Jesus se refere a João Batista, que é o ser humano que prepararia o caminho do Senhor Jesus, ele está falando de um anjo humano. Concordam, queridos? Estão conseguindo entender? Perfeito. Aí olha só para você ver, por que em outra tradução ainda no grego, a outra tradução de anjo seria os anjos divinos, porque no grego os anjos divinos, né, os anjos mesmo, esses que fazem que deu a mensagem para Maria, por exemplo, né, que chegou lá em Abraão e deu a mensagem para Abraão: sai da sua parentela, sobe no monte, me dá o seu filho. Esse anjo, né, aliás, o próprio Jesus falou com Abraão, né? Mas o anjo que deu a notícia a Maria que ela ficaria grávida do prometido de Deus, ele é Teios Ageloi. Teios Ageloi. Então a diferença, o Ageloi sozinho é o ser humano, o Teios Ageloi seriam os anjos. Por que eu quero dizer isso, queridos? Que quando a gente compreende aqui a palavra de Deus aqui em Apocalipse, no capítulo 3, que a gente está estudando nesta manhã, deixa eu voltar aqui, capítulo 3, versículo 14, Jesus está dizendo ao anjo da igreja de Laodiceia: escreva. Então ele está dizendo: olha, João, escreva ao homem que vai viver no momento da igreja de Laodiceia o que eu vou te mandar, né? Quando a gente vê lá no Apocalipse capítulo 14, versículo 6, né, e vi um anjo que levava o evangelho eterno, né, queridos? Ali é o Theos Ageloi, não é o Ageloi. Aqui então, aí me vem a memória: poxa, se esse anjo então é o ser humano, e esse ser humano está vivendo no momento de Laodiceia, então essa mensagem é para quem? Para quem essa mensagem? De Apocalipse 3, versículo 14. Para mim e para você. E aí, quando a gente compreende direitinho que essa mensagem é para mim e para você, queridos, a nossa responsabilidade de levar o evangelho, ela multiplica. Vocês concordam? E Jesus segue dizendo: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Quando a gente, vamos parar por aqui, quando ele se apresenta com a palavra do Amém, quando a gente fala Amém, o que a gente quer dizer com Amém? Assim seja, ou o que está sendo dito é verdadeiro, ou o que está sendo dito é fiel, é verdadeiro, é real, eu posso confiar. Amém? É ou não é? E quando Jesus está dizendo aqui: essas são as palavras do Amém, e testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. A mesma coisa me vem à mente aqui. Se Jesus está me dizendo aqui, queridos, que Ele é o Amém, e que a palavra dele é digna de ser considerada, é verdadeira, e ao mesmo tempo está dizendo: eu conheço as suas obras, quer dizer que nós, como Laodiceia, temos uma visão distorcida da nossa realidade. Deus, Jesus, sim, Ele é o verdadeiro, Ele é Ele é a fiel, como é que fala aqui, gente? Ele é fiel, verdadeiro, o soberano da criação de Deus. Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, eu conheço você, eu sei de você, certo? E eu que sou fiel na minha, não é nem dedução, na minha conclusão, eu vejo que você é frio, não é morno, não é frio e nem quente, e estou a ponto de vomitá-lo. Então, quando eu e você, como igreja de Laodiceia, é como se a gente olhasse num espelho, né, mentiroso. A gente olha para o espelho e diz: eu estou bem, eu estou rico, está tudo certo comigo, né? Quando Jesus está dizendo: olha, eu conheço você e eu sei da sua realidade, e vejo que você, ao contrário disso, está capengando, você está frio, você está morno, e não é nem frio nem quente. E ele diz o seguinte: quando você diz estou rico,
adquiri riquezas e não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, indigno de paixão, pobre, cego e estás nus. Então, Jesus aqui, logo em seguida, ele diz para a gente o seguinte: olha, perceba onde você está, olha a sua condição atual, tá? Ouça de mim esse diagnóstico espiritual que eu estou colocando diante de você, e faça o seguinte: adquira 3 remédios. Você precisa de 3 remédios, queridos. Eu preciso de 3 remédios. E ele começa dizendo aqui, olha: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. O que quer dizer isso? Comprar ouro refinado. Não sei se vocês se lembram, algum tempo atrás nós tivemos um trimestre que falava sobre o fogo. Gente, agora que eu descobri, eu estou com meu lenço aqui. Ó, precisei de pegar lenço de papel, que eu suo demais. Então, o que quer dizer aqui, Laodiceia? Você, querido e querida, que está morno, você precisa de 3 remédios, e o primeiro deles é adquirir ouro refinado no fogo. O que quer dizer isso para você, meu querido, minha querida irmã? O que vem à sua mente isso? Eu meditei sobre isso e cheguei numa seguinte conclusão, queridos. Quando a gente estudou lá, alguns meses atrás, um trimestre que falava sobre o fogo do ourives, vocês se lembram? Nós passamos um trimestre inteiro aprendendo o que é sofrer, né? Fogo quer dizer sofrimento. Jesus esteve no centro do fogo quando ele subiu naquela cruz. Ele esteve no centro do sofrimento. Ele está dizendo para mim e para você: olha, você, Laodiceia, não sabe sofrer. Vocês dessa geração Laodiceia, eu e vocês, nós não sabemos sofrer, queridos. Jesus está dizendo: olha, compre ouro refinado. Queridos, às vezes a gente, igual aconteceu essa semana, eu estava na Avenida Afonso Pena, lá no alto da Afonso Pena, eu estava indo num banco resolver um assunto, e eu estava na minha faixa, com a seta ligada, já de olho numa vaga que estava à frente, uns 3 carros à frente assim, ou seja, eu estava pronto para poder fazer minha manobra e estacionar naquela vaga. Quando pensa que não, eu ouço um chacoalhar do meu carro, que eu olho no retrovisor, o ônibus deu aquela lapada na minha lateral, né? Conclusão, bateu, né? O Filho de Deus, né? Um Filho de Deus, eu e você, né? Nós precisamos estar aptos a agradecer a Deus e a viver esse amor e essa graça dele, mesmo em tempos difíceis, mesmo em momentos em que você é sobressaltado de uma doença ou de um diagnóstico que não é agradável, quando o dinheiro acaba, quando o aluguel vence, quando a água não tem dinheiro para a água, e aí você fica arrancando os cabelos da cabeça e recorre daqui, procura alternativas, né? Essa é a grande realidade do ser humano. Quando Cristo vira para a gente e fala: olha, aprenda a sofrer, queridos, aprenda, adquira ouro refinado no fogo. Queridos, Jesus está esperando que a gente compreenda que eu e você, nós precisamos ajustar o nosso sofrimentômetro, vamos dizer assim, né? Eu e você precisamos sofrer, aprender a sofrer. Hoje a gente vê uma geração aí, onde a criança chega na escola, né, e vira para o professor assim: olha, não me chame a atenção desse jeito, porque está me constrangendo, né? Ou às vezes, quando a professora não chama a atenção, a criança chega em casa e fala: a professora me deixou fora de tal atividade, de forma que eu me senti menosprezado, eu fui alvo de bullying, ou eu fui alvo de preconceito. E no outro dia a mãe do aluno está lá na igreja, na escola, reclamando do aluno. Então assim, a gente vive, o que é isso, queridos? Uma geração que não sabe sofrer, uma geração que não consegue assimilar os nãos da vida, ou as regras da vida, ou os limites que a vida impõe. Jesus está dizendo: queridos, para vocês se tornarem ricos em bênçãos, e ele diz aqui: olha,
Dou-lhe este conselho: adquira de mim ouro refinado e você se tornará rico. Compre roupas brancas. É o segundo remédio. O segundo remédio é comprar roupas brancas, vestes brancas. O que quer dizer vestes brancas, queridos? São 3 remédios. O primeiro, ouro refinado no fogo, que é o que? Sofrimento. O ouro, quanto mais ele é provado no fogo, quanto mais ele passa pelo refinamento do fogo, ele se torna puro. Jesus está dizendo, queridos, vocês precisam aprender a passar pelas tribulações para que essas se transformem em vocês em pessoas melhores, pessoas mais preparadas para o meu reino. Então, quando eu e você aprendemos a sofrer, nós estamos sendo refinados, nós estamos sendo purificados. E o segundo remédio é as vestimentas brancas. Eu vou dizer por mim, queridos, não são raras as vezes que eu me pego, até nas orações, que é um momento tão sagrado, meu momento com Deus, eu tentando me justificar por Deus, para Deus. E eu acredito que muitos aqui também fazem isso, né? Quando eu falo, Senhor, eu xinguei o cara no trânsito ali, mas também ele me fechou. Olha, mas o senhor viu que o camarada nem seta deu. Esse povo é um povo sem educação, não sabe dirigir. Não é assim que acontece, queridos? Né? Mas aí eu chego em Jesus, Senhor, me perdoe porque eu esbravejei e só faltou eu mandar o camarada para aquele lugar. Por quê? Porque eu me exaltei, né? Enfim, eu tentando me justificar para Cristo. Senhor, eu peço perdão, mas também o Senhor viu que eu fui forçado aqui, o camarada foi abusado. Faz sentido para vocês essa oração, queridos? Sim ou não? Vamos lá, faz sentido ou não? Não faz sentido, queridos, porque não sou eu que me justifico, é Cristo que me justifica. E quando ele fala assim, adquire vestes brancas, entendeu? Reveste-se da graça que vem do céu, queridos. Não sou eu que me justifico. Ao contrário, aqui na terra, quando a gente está sob júdice, né? Se tiver alguém aqui da área de direito, vai saber o que eu estou dizendo, né? Se eu estou sob julgamento, né? Eu procuro juntar provas a meu favor, né? Juntar argumentos que vão me justificar